Bom, então vamos agora para a reta final, para as últimas quatro questões de matemática. Vamos então para a questão 53. Para qual valor de A o sistema de equações lineares, esse sistema aqui, admite infinitas soluções? Então vamos dar uma olhada. O sistema é esse aqui, ó. Ax menos y é igual a módulo de A e 4 menos 5a quadrado x mais ay é igual a 1. Então lembra que a gente consegue estudar se um sistema tem ou não solução olhando para o determinante dessa parte aqui. Então a gente monta um determinante, ó, com os valores que acompanham as incógnitas. Então aqui é a menos 1, 4 menos 5a quadrado, e aqui é a também. E aí, para a gente ter infinitas soluções, a gente precisa que isso aqui seja igual a zero, o determinante. Então isso aqui é, ou ele não tem solução, ou ele vai ter infinitas soluções, certo? Então, vamos lá calcular esse determinante. Ó. O determinante é a multiplicação da diagonal principal, que é a quadrado, menos diagonal secundária, que é menos 1 vezes 4 menos 5a quadrado. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. A quadrado vai ser menos 4, ó, menos 1 vezes 4, mais 5a quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos 5a quadrado mais 4 igual a zero. E aqui eu vou ter menos 4a quadrado mais 4 igual a zero. Vou dividir tudo por menos 4. Então, se eu dividir por menos 4, eu vou ficar com a quadrado menos 1 igual a zero. A quadrado é igual a 1. A é igual a mais ou menos 1. Então, agora a gente precisa estudar as duas possibilidades. Ó. A gente sabe que o a tem que ser mais ou menos 1. Então, vamos ver o que acontece se o a for 1. Então, se a é igual a 1, a gente vai ter o seguinte caso. A gente vai ter que o nosso sistema vai ficar assim, ó. X menos y igual a 1. Aí aqui vai ficar 4 menos 5, dá menos x, menos x, mais y igual a 1 também. E aí reparem que se eu somar isso aqui para poder achar uma solução, eu vou simplificar, simplifica, simplifica, eu vou ter que zero é igual a 2. Então, esse sistema não tem solução. Então, o a igual a 1 não me interessa. Vamos ver o outro caso. O a igual a menos 1. Para o a igual a menos 1, a gente vai ter menos x menos y igual a módulo de a, módulo de menos 1 é 1. A gente vai ter menos x menos y igual a 1. Reparem que essas duas equações elas são iguais. Então, eu não vou conseguir achar uma única solução, porque eu tenho esse aqui são duas equações idênticas. Lembra que se eu quiser achar uma única solução, eu preciso de duas equações e duas incógnitas. Então, isso daqui eu posso, por exemplo, resolver isso aqui da seguinte maneira. Ó. Eu posso resolver isso aqui isolando o nosso x, e eu vou ficar com a seguinte conta. Ó. X é menos 1 menos y. Então, para qualquer valor de x, eu posso escolher vários valores de y. Então, nesse caso aqui, eu vou ter infinitas soluções. Por causa disso aqui, ó, eu tenho um sistema e duas equações, então eu vou ter infinitas soluções. E isso acontece se o a for menos 1. Alternativa C. Vamos para a questão 54. A figura seguinte mostra um triângulo ABC. O ponto M é ponto médio do lado AB, que é a hipotenusa. Aqui está o segredo da questão toda. Toda questão depende dessa frase aqui. Então, repara, eu vou fazer uma coisa para deixar mais claro.
pegar aqui e vou tentar passar uma circunferência aqui que é meio difícil, mas calma aí que já sai. Opa. Sim, tá bom, vai. Ó, repara que se eu circunscrever uma circunferência aqui fora, já que esse aqui é a hipotenusa, ao mesmo tempo que ele é a hipotenusa, isso aqui é o raio, é o diâmetro da circunferência, porque ele é o maior lado do triângulo circunscrito. Se ele é o maior lado do triângulo circunscrito, ele também é o diâmetro da circunferência. Então, AB é o diâmetro da circunferência. Se ele é o diâmetro da circunferência, significa que isso aqui é raio, porque sai do centro. Significa que isso aqui é raio e que isso aqui é raio. Automaticamente, esse lado vale 5 e esse lado vale 5 também. E é aqui que está o pulo do gato. Então, se você, caso isso daqui chama que isso aqui, o nome técnico é que o ponto M é um circuncentro. Por quê? Porque ele é, como eu estou dividindo a hipotenusa no meio, e a hipotenusa é o maior lado, se eu circunscrever, ele é o centro da circunferência. Tá aqui, ó. O M é um circuncentro. Então, só pelo fato dele ser ponto médio da hipotenusa, se ele fosse ponto médio de qualquer outro lado, isso aqui não valeria. Então, agora a gente consegue sair para algum lugar. Porque agora a gente pode usar, já que o triângulo que tem o ângulo alfa não é um triângulo retângulo, a gente consegue usar, por exemplo, a lei dos senos. Então, pela lei dos senos, a gente vai ter, por exemplo, ó, que o seno de alfa sobre, aí a gente olha para o ângulo oposto, que é x sobre x, vai ser igual, aí eu vou escolher esse ângulo B aqui, do lado do ponto B, vai ser igual ao seno de B sobre 5. Então, tá feito. Agora a gente precisa descobrir quanto que é o seno B, quanto que vale x. Para descobrir quanto vale x, ó, isso aqui é um triângulo retângulo com lados 6, x e hipotenusa 10. Então a gente vai ter 6 ao quadrado mais x ao quadrado tem que ser igual a 10 ao quadrado. Então por Pitágoras, né? Pitágoras. X ao quadrado vai ser 100 menos 36. X ao quadrado é igual a 64. X é igual a 8. Então a gente já sabe que seno de alfa sobre 8 é igual a seno B, perdão, sobre 5. Repara que o ângulo B ele está num triângulo retângulo, que é esse triângulo maiorzão aqui, ABC. Então, o seno de B vai ser o quê? Ó? É o cateto oposto, que é 6, sobre a hipotenusa, que é 10. 6 décimos, que se eu dividir por 2 vai dar 3 quintos. Então eu tenho todas as informações, porque agora seno de alfa é 8 vezes seno de B sobre 5. Então o seno alfa é igual a 8 quintos vezes 3 quintos, que dá 24 sobre 25 avos. Alternativa A. Então, o segredo dessa questão está em conseguir perceber que ser ponto médio de uma hipotenusa significa que todos os lados aqui equivalem a esses 5, por causa dessa ideia do círculo. Porque aí o M se torna o centro de uma circunferência, então isso aqui é o raio, isso aqui é raio, isso aqui é raio. Então vamos para a próxima questão. Essa aqui é a questão mais complicada da prova toda. Essa questão aqui é bem chatinha. Então vamos lá. Em um sorteio com cartelas numeradas de 1, né, perdão, até 2000, João decidiu comprar todas as cartelas que a numeração exibisse os números 2 e 5. E nenhuma a mais. Por exemplo, João comprou a cartela 1205, 25 e não comprou a 514 nem a 2000.
Então aqui ele fala isso, ele fala que João fez essa compra e coloca algumas afirmações pra gente. João comprou 108 cartelas. Bom, vamos ver, a gente vai ter que descobrir quantas cartelas João comprou. Então vamos lá. Reparem que eu vou até o 2000, então eu vou dividir esse número assim, ó, em milhar, centena, dezena e unidade. Então, por exemplo, o João não vai conseguir comprar nenhuma carta depois do 2000, porque as cartas só estão enumeradas até 2000. Então, chegando no 2000, eu não consigo ter 2005 para comprar, porque ele só comprou que tem 2 e 5. Então ele não vai comprar 2005, nem 2500, porque essas cartas não estão inclusas. Então a gente tem duas possibilidades. O milhar começa no zero, e aí eu vou ter o 25 aqui, e aí eu posso escolher qualquer número para centena. Quantas possibilidades eu vou ter para centena? Bom, eu vou poder escolher o 0 também, o 1, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então eu não vou poder repetir o 2 e o 5. E aí a gente vai ter então, ó, 8 possibilidades aqui. Certo? Então daqui a gente tira 8 possibilidades. Só que repara que se eu inverter esse 2 com esse 5, eu continuo com essas 8 escolhas aqui. Então eu posso fazer 8 escolhas com 2 e 5 nessa ordem, mais 8 escolhas com 5 e 2. Então isso aqui me dá 16 escolhas. Certo? É, e agora vamos ver a outra situação que a gente pode ter, que é nas casas da centena. Então, na casa da unidade, na dezena e da unidade. Então vamos escolher as casas da centena e da dezena e da unidade. Aqui vai ser mais ou menos por contagem, porque ó, eu preciso que tenha um 5 aqui, porque eu já escolhi o 2. Então eu preciso que tenha um 5. Então repare, ó, eu posso ter 0,5, eu posso ter 15, 25, 35, 45. E aí eu entro na casa dos 50. Eu posso ter o 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Eu não posso ter o 60, mas eu posso ter o 65, 75, 85 e 95. Se você contar isso aqui te dá 19 possibilidades. E aí, repara que se eu fizer a mesma conta pro 0, 5 e escolho aqui, eu vou ter exatamente o mesmo procedimento. 0,2, 12, 22, e aí eu teria 23 e por aí vai, que também daria 19 possibilidades. Então, qual que é o total? O total, começando com 1, começando com 0, é 16 mais 19 mais 19, que dá 54. E aí reparem que se eu colocar o 1, se eu começar todo esse procedimento com o 1 na casa do milhar, não vai fazer diferença. Porque se eu coloco 1 aqui, aqui eu continuo escolhendo 8, posso trocar, e aqui eu vou continuar tendo esses mesmos valores. Então se eu começo com 1, eu vou ter mais 16, mais 19 e mais 19 possibilidades, que dá 54. Então, e por que eu não posso começar com 2? Que é aquilo que a gente discutiu mais cedo, que a carta 2000 é a última que ele pode comprar. Então, ele tem no total 108 cartelas, certo? Então, a 1 é verdadeira. Aí, se ao invés das cartelas com 2 e 5, o João tivesse comprado as cartelas com 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas. Bom, isso aqui a gente vai ver por argumentação mesmo. Repare que tem uma parte importante, que as cartelas vão até o 2000. Então, ele não pode, não existe a cartela 2005,
Não existe cartela 2050, não existe. E eu tenho para todos os casos eu tenho um equivalente. Então, por exemplo, ó, 0025, eu tenho o 0015. Eu tenho uma equivalência. Eu tenho para o 0205, eu tenho a equivalência do 0105. Então eu tenho uma equivalência. Só que eu não tenho equivalência, por exemplo, para o 1005 não teria uma equivalência em 2005. Então repara que se o João pode comprar as cartas, vai comprar as cartelas com 1 e 5, ele vai comprar mais cartelas, porque aí ele vai ter ele vai ter mais opções, porque todos os casos antes do 2000 têm equivalência e esses casos aqui não. Então ele vai comprar mais cartelas, porque eu não posso ter cartelas como, por exemplo, 2005, mas eu posso ter cartela 1500, 1005 e eu não posso ter 2500 nem 2005. Então ele compra mais cartelas. Então vamos ler aqui, ó. Ele teria comprado menos. Errado. João comprou 18 cartelas que possuem o número 3. Bom, é, a gente tem, ó, a gente pode pegar os dois casos. O caso que eu começo com 0, e aí eu tenho que ter o 2, eu tenho que ter o 3, eu tenho que ter o 5. Porque eu estou pegando o caso que começa com 0, eu tenho que ter o 2 e o 5, e ele falou que comprou uma com 3. Então, eu posso comprar isso daqui, eu posso permutar. Eu posso ter 0, 3, 5, 2 ou 0, 3, 2, 5 e por aí vai. Ou seja, eu tenho uma permutação de 3, que é 3 fatorial, que é 6. E eu tenho o mesmo caso começando com 1000. Eu posso ter 1000, eu posso ter 1352, por exemplo. Ou seja, é uma permutação de 3, que é 6. Então, ele comprou 12 cartelas com 3. Não 18, que nem fala no enunciado. Então também está errado. A única alternativa verdadeira é a 1. Então é a letra B. Então vamos para a questão 56 e a última. Na figura abaixo estão representados os gráficos de uma parábola, de uma reta e o ponto P, que é um dos pontos de intersecção da reta com a parábola. Aí ele pergunta qual que é a soma de A mais B, que são as coordenadas do ponto P. Então vamos lá. Essa questão aqui, basicamente, você tem que pegar os pontos que o gráfico te deu para achar qual que é a equação da reta, para achar qual que é a equação da parábola e ver a intersecção entre elas. Então, vamos ver, ó. Para encontrar a equação da parábola. Você poderia, por exemplo, pegar o caso geral, que é uma parábola que é do tipo ax² mais bx mais c, e substituir o menos 2, 0, o 1, 0 e o 0, 2, os três pontos, esses três pontos. E aí você vai ter um sistemão de equação gigante, que vai ser um sistema com A, B e C, três equações de A, B e C e os valores. Certo? Então, esse daí é um dos jeitos, dá para fazer. Mas se você lembrar que uma parábola pode ser escrita como ax menos x1 vezes x menos x2, que são as raízes, vai facilitar muito. De novo, você não é obrigado a lembrar disso aqui, você pode fazer pela fórmula geral da parábola. Então vai ficar a. Qual que é a primeira raiz? Ó? Aqui, ó, menos 2. Fica x menos menos 2 vezes x menos 1. Então y vai ser a x mais 2 vezes x menos 1. Ah, como é que a gente vai descobrir esse a? Olha, tem um terceiro ponto que a gente não usou, que é o ponto 0,2. Então eu tenho o ponto 0,2. Então se eu coloco 2 no y e 0 no x,
Esse ponto pertence à parábola e a gente vai ter isso aqui, ó. 2 vezes a vezes 2 vezes menos 1. Então a vai ser menos 2a vai ser igual a 2, a é igual a menos 1. Logo, a nossa parábola é a parábola menos 1 vezes x mais 2 vezes x menos 1. Então a gente pode abrir isso daqui, né? Para achar bonitinho. Vai ficar o seguinte, ó. X vezes x, x quadrado, só que tem um menos 1, então menos x quadrado. X vezes menos 1, menos x, perdão, só que tem um menos, mais x. 2 vezes x com um menos ali, menos 2x. 2 vezes menos 1, menos 2, vezes, só que tem um menos ali, mais 2. Então é menos x quadrado menos x mais 2, a nossa parábola. Está encontrada a parábola. Então agora vamos encontrar a equação da reta. Então vamos encontrar a equação da reta. Aí lembra, a equação da reta é assim, ó, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Então a gente vai pegar os dois pontos que a reta encosta. Ó. A reta passa no ponto no ponto 0, menos 1, quer dizer, no ponto menos 1, 0, e ela passa no ponto 2, no ponto 0, 2. E é substituir os valores, ó. Isso daqui seria o procedimento que eu tinha falado, que dava para fazer aqui, que é substituir os pontos. Mas ali ficava mais fácil daquele jeito. Então, ó, vou pegar aqui, por exemplo. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto 0. Calma aí. Esse aqui vai ser o ponto normal, ponto P, e aqui o P0. Então, vamos lá. O y do ponto P, então aqui é 2, menos o y do P0, 0. M, x do ponto P, que é 0, menos o menos 1. Então vai ficar 2 é igual a m vezes 1. M é igual a 2. Se a gente tem a inclinação da reta, a gente escolhe um ponto e tem a equação dela. Então eu vou escolher esse ponto P aqui, ó. Então a gente vai ter... Não, eu vou escolher esse ponto aqui, o ponto P0. Então a gente vai ter, ó, y menos 0 é igual a 2 vezes x menos 1. Independente do ponto, se você tivesse escolhido o outro ponto, você vai chegar no mesmo lugar, porque é a mesma reta. Então vai ficar 2x mais 2. Certo? E aí, como é que é a interseção? Ó? A interseção entre as duas, porque é o que o exercício está pedindo, né? O ponto de interseção. É quando o y, então eu coloco y da reta, isso aqui é a reta, isso aqui é parábola. Então, é quando o y da reta é igual ao y da parábola, ou seja, os dois se encontram. Então, esse aqui é 2x mais 2 igual a menos x quadrado menos x mais 2. 2 corta com 2. Eu vou ter x quadrado mais 3x igual a 0. Coloco x em evidência, fica x mais 3 igual a 0. Então, ou x é igual a 0, ou x mais 3 é 0, e o x é igual a menos 3. E aí, repara que no x igual a 0, o x igual a 0 é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o x igual a 0. E a gente já sabe que nesse ponto aqui, eles se cruzam. Então, o ponto que a gente quer de verdade é esse outro ponto, que repara que está no lado negativo. Então, é o ponto x igual a menos 3. Certo? Então, a gente já sabe que o nosso ponto é um ponto que é 0, que é menos 3 e alguma coisa. Aí é só a gente substituir, por exemplo, no y da reta. Ó. O y da reta aqui, a gente substitui o y da reta no 2 vezes menos 3 mais 2, que vai dar menos 6 mais 2, que é igual a menos 4. Pronto. Então, o ponto AB é o ponto menos 3, menos 4, que se a gente somar, dá menos 7.
Alternativa B. Então, ó, esse ponto aqui é o ponto menos 3, menos 4. Menos 3 mais menos 4 é igual a menos 7. Certinho? Então, essa questão aqui basicamente é pegar os pontos que o gráfico deu e achar a equação da parábola, achar a equação da reta, igualar as duas para achar a interseção. Uma das interseções a gente já sabe porque aparece no gráfico, então a gente quer saber a outra. E é só substituir. Se eu quiser substituir esse x na equação da parábola, também vai dar o mesmo resultado, porque afinal as duas passam nesse mesmo ponto. Então, quer ver? Ó? Se a gente substituir aqui, fica menos 3 ao quadrado, menos 3 mais 2. Então, isso aqui vai ficar menos 9 mais 3 mais 2, que vai ficar menos 9 mais 5, que é igual a menos 4. Mesma coisa. Então, não, tanto faz em qual você substituir. E é isso. Por aqui termina a prova de matemática da Unicamp 2023. Muito obrigado.